Bom dia, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começarmos a falar sobre o Fluminense, gostaria de falar com vocês o que eu falo todo dia quando começa a gravação. Nesse canal eu criei por causa dos meus problemas de saúde, além do mal de Parkinson, câncer de próstata, minhas dívidas, eu também estava ficando deprimido, né? Eu fico junto com minha esposa de meio-dia à meia-noite vendendo açaí. Aí isso vai estressando a gente não sai pra nada, fica só trancado. E a minha única distração é ver o jogo Fluminense na televisão. Por isso eu criei esse canal para relaxar e isso tem me feito muito bem, porque inclusive não pareça, eu tô com 63 e eu sou muito tímido ainda. Principalmente o caso do tremor nas mãos da depressão. Quando falo, eu tenho vergonha em alguns lugares que eu fico e tal. Aí eu criei esse canal e isso tem me ajudado. Podendo falar e sabendo que tem muitas pessoas que veem meu vídeo, que escutam, isso é uma responsabilidade muito grande e tem me feito muito bem. Mas para poder fazer melhor as gravações, eu gostaria de duas colaborações de vocês. A primeira é muito simples, só todo mundo que assistiu meus vídeos, que por favor se inscrevam, deem o like e compartilhem, porque vocês fazendo isso, vocês vão estar me ajudando a fazer meu canal crescer. O canal que é feito para vocês com muito amor. Esse canal, o YouTube, vendo isso, ele expande para todos os lugares, para o Rio de Janeiro, para o Brasil e quiçá para o mundo. Aí eu tenho contado com a colaboração de alguns e espero contar com a colaboração de todos vocês que estão assistindo e muito mais pessoas que assistirem através da ajuda de vocês, se inscrevendo, dando like e compartilhando. São coisas mínimas que vocês vão estar colaborando comigo. A outra coisa aí já é para quem puder colaborar. Como eu falei, tenho mal de Parkinson, câncer de próstata e estou super endividado. O que eu gravo aqui, esse notebook, esse gravador, são dos meus filhos. Então quando ele vai para casa da namorada dele, normalmente ele leva, que ele faz os vídeos dele lá também. Até se vocês puderem se inscrever, Bruno Doc, do negócio dele, de videogame, vou ver o nome depois correto. Aí ele faz os vídeos lá na casa dela. E às vezes dia de semana meu outro filho fica estudando cada faculdade, mandando currículo para trabalhar, para arrumar ou estágio ou emprego na área administrativa, que ele está se formando, se Deus quiser, no meio do ano como administrador. Se algum de vocês puderem colaborar, fale que eu mando o currículo dele também, para ver se arruma para ele. Mas aí essa parte se vocês puderem fazer um Pix para mim, o valor que vocês puderem, vão estar me ajudando bastante, tá? Meu Pix é do Banco PicPay, né? 746-234-787-34. Repetido, 746-234-787-34. Agora vamos, depois desse longa conversa, explicando minha vida, vamos falar sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu estava vendo ontem e hoje de manhã cedo. Ontem eu vi a coletiva do Renato, eu senti firmeza na coletiva dele, senti que ele estava até bem emocionado em voltar para o Fluminense. Falou da perda de 2008, que aquilo não desce na garganta dele até hoje, apesar de ele já ter sido campeão da Libertadores pelo Grêmio, que são os dois amores dele, o Grêmio lá no Sul, né, onde ele começou, onde foi campeão mundial como jogador, e aqui no Fluminense, onde ele foi campeão da Copa do Brasil e vice da Libertadores. E ele foi campeão
carioca como jogador. Aquele gol de barriga que é lembrado até hoje. Por sinal, esse ano, acho que é em junho, vai fazer 30 anos daquele título do gol da barriga do Renato. Por coincidência, ele está voltando agora, ao completar os 30 anos do gol de barriga. Será que isso é um bom sinal? Será que nós vamos ganhar algum título com o Renato Gaúcho? Será que vamos fazer boas campanhas? Uma competição eu tiro, tá? Que eu acho que nenhum time aqui do Brasil tem condição de duelar com os times europeus, com os maiores, né? Não tem, apesar que eu não tenho visto nenhum time assim, essas coisas todas lá fora, não. Nem o Real Madrid, né? Nenhum time eu tenho visto lá. O Bayern de Munique agora tem jogado bem, eu vi um jogo deles ontem, jogou com praticamente minha reserva, né? Mas mesmo assim, não é mais aquele Bayern de Munique. A situação está complicada em tudo que é lugar. Agora aqui, o Fluminense tem bons valores. Aí o Renato Gaúcho, ele falaram, eu não sei, na entrevista ele não falou nada. Ele falou que se puder, tiver algum jogador dando mole, e ele vai falar com o presidente, se tiver condições de trazer o que interessa, né? Aí ele vai trazer. Agora me falaram, eu também não vi na entrevista isso, que ele quando chegou pediu 4 jogadores para o Mário. Um deles ele quer que traga. Esse ele quer que traga com certeza. Aí eu não sei quem é. E se é verdade isso. Que eu não vi isso na entrevista. O que ele falou não tinha nada a ver com isso. Agora estão falando que ele quer trazer, quer que traga o John Kennedy, né? Mas o John Kennedy ele tem um contrato de empréstimo com o Pachuca, e esse contrato tem um documento de compra, que é um valor estipulado para o Pachuca comprar o John Kennedy. Então eu acho difícil o Fluminense trazer de volta, se é que o Renato pediu, apesar dele consertar as pessoas, né? Jogadores que são jogados de lado, normalmente ele consegue recuperar, mas eu acho que meio difícil conseguir trazer. E se conseguir trazer, o John Kennedy pode jogar bem um período, um ano, e depois voltar tudo de novo, aí vai perder dinheiro depois, Fluminense. Eu não sei se ele falou realmente isso. Será que é uma boa trazer? Será que se ele voltar, ele vai conseguir jogar? Será que o Fluminense vai conseguir trazer? Eu hoje estava vendo o Lessa eu estava assistindo o vídeo do Lessa, e eu acho que é difícil trazer, só se o Pachuca quiser liberar, ou de repente pedir um dinheiro por ele, mesmo estando emprestado, pedir o dinheiro por ele, que ele está arrebentando lá, está jogando bem, fazendo gol. O Pachuca vai querer liberar? Eu acho que não, meio difícil. Agora, quem será, se for verdade, quem será esse jogador que o Renato Gaúcho quer? Que diz que os repórteres no YouTube falaram que um jogador, um dos 4, ele falou que quer que o presidente traga. Quem será? Deve ter sido algum jogador que já jogou com ele para alguma posição que ele está achando carente. Agora ele tem que ajeitar, principalmente para esse jogo de domingo, que não tem outros jogadores, esse lado esquerdo do Fluminense. Ali está uma teta, né? Todo mundo do lado esquerdo consegue entrar como quer. É a avenida. Teve uma época do Flamengo que era a Avenida Júnior, né? Que era um excelente jogador, atacava muito, mas não marcava bem atrás. Aí todo mundo se aproveitava pelo lado do Júnior. Agora o Fluminense é a avenida direita, né? Porque é o lado esquerdo do Fluminense e o direito dos adversários. E todos os times já sabem disso, aí jogam por ali. Mas aí vai botar de repente o Thiago Silva ali, vai trazer, o Renato pode botar o Thiago Santos para jogar de novo ali. Só que o Thiago Santos, ele esse ano, as partidas que ele jogou mal. E eu reparei que ele está sem velocidade nenhuma. Se botarem um ponta ali para disputar com ele,
ele vai ficar igual o cavalinho do Fantástico. O atacante vai ser o primeiro colocado e ele vai ser o último, lá na zona do rebaixamento. Que ele não vai ganhar mesmo. Ele corre para estar dando de lado, tá mancando. Toda vez que eu vejo disputar com alguém que vem atacar, é assim. Aí teria que botar ele atrás, não mandar ele subir, e botar um para cobrir o lado esquerdo, que também não pode ser o René. Teria que ser um outro jogador que saiba jogar. Pode ser da base? Pode ser algum jogador. De repente o Guga, bota o Guga para jogar ali do lado esquerdo, vai ser melhor do que o René. O Guga é lateral direito, mas com todos os problemas dele, acredito que joga melhor do que o René. Aí poderia botar o Thiago Santos, zagueiro, mas sem ele sair, ficar ali parado, marcando ali, para de repente ele jogar como jogou ano passado. Ele foi um dos poucos que jogou bem, né? Mas esse ano ele começou mal. E botar o Guga ali, ou trazer um garoto bom da base, que seja lateral esquerdo. Na lateral direita, eu estou em dúvida também, porque o Samuel Xavier esse ano está muito fraco mesmo. Agora na lateral esquerda, eu ontem vi também no Lessa falando, e o Gabriel Amaral também, que o Fuentes, ontem durante o treinamento, já começou dando umas voltas no gramado, né? Então eu acredito que ele semana que vem, pode ser que ele já esteja treinando normalmente com um grupo. E a gente está sentindo falta dele, que ele tinha ajeitado o lado esquerdo, estava jogando muito bem no lado esquerdo, muito bem mesmo. E ele voltando vai ajeitar um pouco aquele lado esquerdo do Fluminense. Aí vai ser outra coisa. Agora, vamos ver as posições que o Renato vai trazer, né? Mas isso aí vai ficar lá para a semana que vem, que a gente agora tem que cuidar do jogo de amanhã. Hoje o Renato ia fazer um coletivo? Vai fazer, ou já fez, que eu não sei o horário coletivo. Eu acho que deve ser de manhã, porque ontem ele fez de manhã, mas ontem deve ter sido o caso da coletiva, né? Hoje com essa chuva, que aqui tá chovendo bem, aí eu não sei como é que tá lá no centro de treinamento do Fluminense. Ele deve fazer um coletivo, vai escolher os jogadores para jogar, para poder amanhã tentar jogar. Acredito que já bote para jogar no estilo dele, que ele já deu a cara a tapa, que ele já fez um treinamento ontem, vai fazer hoje, já vai pro jogo amanhã. Eu gosto do Renato, que ele é assim, ele põe a cara a tapa e defende jogadores, embora de repente ela deixar de expor, mas na coletiva ele defende o jogador. O Mano ultimamente estava botando a culpa nos jogadores, isso é feio, eu não gosto disso. Então aí hoje está tendo ou vai ter o treinamento, né, do Fluminense para o Renato escolher os jogadores. E eu acredito que o Fluminense de hoje, o Renato deveria colocar, ou vai colocar, Fábio no gol, que até já elogiou o Fábio, que apesar da idade ainda é um dos melhores goleiros do Brasil. Fábio no gol, Samuel Xavier ou Guga, Thiago Silva, Thiago Santos, René, ou o menino da base, ou até o Guga do lado esquerdo, não sei. O meio campo, eu não sei se ele vai fazer isso, mas deveria ser Bernal, Martinelli, na minha opinião, não sei se é a opinião do Renato Gaúcho, mas Lescano, Arias, Cano e Canóbio. Para mim deveria ser essa escalação no jogo de hoje, mas eu não sei se o Renato vai fazer isso. Apesar dele gostar do time para frente, eu não tenho certeza que ele vai fazer isso, mas gostaria muito que fosse. Vamos aguardar até mais tarde, se tiver alguma notícia, ou até amanhã, para ver na hora do jogo qual é a escalação do Fluminense, para a gente tentar ganhar amanhã o Bragantino. O Bragantino não é um time ruim não, cara. É um time perigoso.
Ele sempre que jogou contra o Fluminense, ele levou perigo à zaga do Fluminense. Tem um jogadorzinho enjoadinho, aquele Sacha, tem um outro lá, Fortão, que também é bom. O Bragantino não é um time bobo não, é um time de empresários, né? Um time. E ele tem bons jogadores jovens e bons. O Fluminense tem que tomar muito cuidado com a zaga, mas como dizem, né? E o Renato acredita nisso, a melhor defesa é o ataque. Então temos que partir para cima, mas nos resguardando um pouco na defesa. Tem que saber atacar e saber defender. Não é ficar atrás que nem o Mano fazia não. Vamos ver, estou ansioso para o jogo de amanhã. O gramado, não é que o gramado do Maracanã esteja ruim, mas com essa chuva vai ficar bem pesado. Com esses jogos que o Fluminense fez viajando, tudo, o time pode sentir um pouco, porque gramado pesado, a musculatura sente mais, principalmente para quem já fez nesses 2 primeiros jogos aí, as viagens que nós fizemos, né, contra o Fortaleza e contra o Once Caldas, e depois voltar também agora para treinar. Temos que tomar cuidado, ter bons jogadores na reserva também, porque com certeza vai ter que mudar o jogador no segundo tempo, para não estourar a musculatura de ninguém. Vamos aguardar aí, vamos ver se tem mais alguma notícia de SAF também, de contratações, se é que o Renato pediu mesmo. E qualquer coisa, se eu puder, eu tento falar aqui com vocês, tá? Um bom abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais tarde, se eu tiver alguma notícia, ou então até amanhã de manhã, ou até a hora do jogo no nosso Flusão. Fiquem com Deus, que Deus ilumine o caminho de todos nós. Até a próxima.